esse investimento aqui, ele é o queridinho de alguns assessores por aí. Mas vamos analisar e entender se de fato é um bom investimento? Antes de mais nada, eu sou o Lucas Farias, especialista em investimentos, e eu já te convido aqui também para se inscrever no canal, ativar o sininho aqui para poder receber as notificações, das novidades do canal. E bom, sem mais delongas, nós estamos falando aqui do Bond Repack da Movida. Esse investimento, alguns investidores aí acabam recebendo oferta através dos seus assessores. E o nosso propósito aqui é te levar a informação para você também conseguir analisar e entender melhor para onde o seu dinheiro vai, caso você realize aí este investimento, tá bom? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é esse Bond Repack, tá? E olha só, o Bond Repack nada mais é do que uma nova estrutura de investimentos, e ele é uma das opções aí dentro do universo do COI, do Certificado de Operações Estruturadas. Porém, por ser ainda uma opção de investimento nova e não tão conhecida assim no mercado, muitos investidores possuem dúvidas em relação a este investimento. Esse é o propósito aqui do nosso vídeo, É te ajudar a ter as informações, a ter o conhecimento para analisar também esse tipo de investimento. Nós precisamos entender o que é esse tipo de investimento. Para isso, o Bond Repack é uma nova estrutura de investimento muito semelhante aí à nossa renda fixa tradicional. Ele combina ali alguns instrumentos, principalmente de crédito, da renda fixa, como é o caso aqui da Movida, que é o instrumento aqui desse Repack. Como o seu próprio nome sugere, ele é uma técnica financeira de reempacotamento dos títulos. Então olha só, em primeiro lugar, nós temos os títulos da Movida emitidos nos Estados Unidos e reempacotados para nós aqui no Brasil. As características agora deste investimento, é importante a gente entender os propósitos de reempacotar. Por que isso acontece, E é justamente para tornar esses títulos mais atrativos e pegar aí um número maior aí de investidores. Por exemplo, quando ocorre um reempacotamento de títulos, como esse aqui da Movida, ele pode ter uma combinação, ele pode envolver aí ativos de alto risco, de baixo risco, e assim eles criam um produto um pouco mais moderado, combinando aí esses dois perfis e essas duas características do investimento em si. Então o propósito é de fato alcançar um público maior. Nesse caso desse investimento, ela é uma dívida da Movida, da empresa Movida, empresa de transportes, muito forte aqui no Brasil, E outro detalhe importante é que ele é considerado um bond. Por quê? Porque é uma dívida americana, então a empresa Movida foi nos Estados Unidos, captou esse recurso, gerou a dívida no exterior, E esse COI, então, ele é atrelado, ele é derivado aí dessa dívida lá no exterior, desse bond, tá? O que nós precisamos, então, entender aqui? Eu sei que, de fato, num primeiro momento, principalmente para o investidor iniciante, a rentabilidade é algo aí que chama muita atenção, A princípio, de fato, esse investimento parece ter uma boa rentabilidade, mas nós não podemos apenas se atentar, à rentabilidade. Existem outros fatores tão importantes quando a gente fala de investimento. Um deles é o risco. Outro ponto importante de atenção é também a liquidez deste investimento, Então nós vamos analisar tudo isso em conjunto. Quando a gente fala dos riscos, quais são os riscos atrelados, então, aqui, nesse tipo de operação, nesse tipo de investimento? Olha só, então nós temos aqui o risco de crédito da empresa, da Movida, E para isso, nós precisamos entender a situação econômica, financeira da empresa. A Movida, para quem não conhece, é uma empresa, é uma rede brasileira de aluguel de carros. Atualmente, ela também atua aí na gestão de frotas e venda de veículos seminovos. Dentre aqui a questão mais específica financeira e econômica da empresa, nós vamos entender aqui os pontos positivos e os pontos negativos. Olha só, o ponto positivo da empresa é que ela possui uma diversificação aí muito boa na sua segmentação.
Então ela atua tanto com aluguel de veículos, gestão de frota, venda de veículos seminovos, né? Então ela tem uma diversificação aqui da sua receita. Isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo é que a empresa ela está bem capitalizada, não somente aqui de recursos próprios, tá? Mas também de recursos de terceiros. Isso significa que a empresa tem um recurso financeiro suficiente ali para o seu capital de giro, para renovar e atualizar ali os seus veículos. Lembrando que esse é um setor da economia que precisa aí de muito recurso, tá? Para atualização, para manutenção ali desses ativos. Outro ponto positivo que nós temos é que a Movida possui um controlador forte, que é, no caso aqui, a Simpar, uma empresa muito boa e a referência aqui nesse cenário, tá? Bom, os pontos de atenção, e aí é o ponto mais importante que nós precisamos levar em atenção, né? É que a empresa tem sim aqui um crescimento acelerado, olhando os seus demonstrativos contábeis, porém com um alto volume de investimento e dívidas. Então, as dívidas aqui é algo que nós precisamos se atentar e que pode ser sim um potencial de risco. Lembrando, como eu falei anteriormente, neste tipo de investimento, neste Bond Repack, nós temos aqui o risco muito grande de crédito da empresa. Isso significa que se a Movida chegar a falir, o investidor pode sim chegar a perder ali o seu capital investido, tá? Outro fato importante aqui é a exposição ao cenário econômico. Isso porque quando ocorrem alterações, principalmente elevação na taxa de juros, a dívida da empresa acaba se tornando mais cara. Então, ela tem aqui uma exposição muito forte ao cenário macroeconômico como um todo, tá? Além disso, outro ponto aqui de atenção é que é um cenário extremamente competitivo. Embora exista poucos players no mercado, é sim um cenário aqui muito competitivo, tá? Dentro da economia. Muito bem. Analisado então aqui as situações mais específicas da empresa, né, nós precisamos também entender aqui o funcionamento deste investimento, né? Agora, mais específico, falando aqui da liquidez deste investimento, esse investimento, olha só, ele tem um prazo aqui de 2029. Isso significa que o investidor terá ali o seu capital preso até 2029, né, até o seu vencimento ali desse investimento. O investidor ele pode também acessar o mercado secundário para buscar realizar a venda aí deste investimento, mas que infelizmente na maioria dos casos não é tão vantajoso. E esse é um ponto também de atenção para o investidor iniciante, tá? Se ele coloca ali o recurso, mas pretende utilizar antes do vencimento deste investimento, muitas vezes ele vai ter sim que recorrer ao mercado secundário. E algumas vezes ele pode acontecer percas de capital justamente por conta disso, tá? Então esse é outro ponto de atenção que o investidor precisa se atentar quanto ao vencimento e a liquidez deste investimento, tá? Aqui eu busquei trazer para vocês informações mais genéricas, mais amplas mesmo sobre este investimento. Lembrando aí também para o investidor iniciante que ele precisa sempre colocar na balança a rentabilidade, né, com os riscos atrelados para se encontrar o meio termo que seja justo para a sua realidade financeira. É mesmo encontrar ali a viabilidade desse investimento, se vale a pena correr o risco pela rentabilidade proposta, tá? Agora conte aqui para mim nos comentários o que você achou desse investimento, se você já conhecia o Bond Repack.